amanhecemos hoje com essa notícia e queria que você contasse para a gente os detalhes de como foi essa prisão que foi autorizada aí pelo ministro André Mendonça. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham aqui o Contexto Metrópolis. Um prazer estar com vocês aqui. É mais um dia agitado aqui na política, no noticiário político e no noticiário policial, que meio que se misturou há alguns anos aqui em Brasília. Pois bem, os agentes da Polícia Federal chegaram logo cedo ao apartamento do ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa. Esse apartamento é localizado no bairro Noroeste, que é uma área nobre aqui de Brasília. Para quem não conhece, é um dos bairros mais nobres, novos também, né? Nobres e novos aqui, né, dessa região do Plano Piloto. Os policiais chegaram, segundo fontes da Polícia Federal com as quais eu conversei, o Paulo Henrique não apresentou nenhum tipo de resistência, mas ele demorou um pouco. Por quê? Ele acompanhou ali os policiais na busca e apreensão, porque além do mandado de prisão, os agentes da Polícia Federal cumpriram ali mandado de busca e apreensão para procurar ali, vasculhar a casa, o apartamento do ex-presidente do BRB. E aí o advogado dele chegou, deu até entrevista ali para a imprensa, ali embaixo do prédio, do edifício, e aí somente ali depois, já depois das 9 horas da manhã, é que o Paulo Henrique Costa deixou o seu apartamento numa viatura da Polícia Federal. Ele foi levado para a superintendência da PF, né, mas não deve ficar lá. A previsão é de que ele siga para um presídio comum, provavelmente o presídio da Papuda. Em São Paulo, Neila, também houve a operação da Polícia Federal. Foi onde foi preso o advogado Daniel Monteiro, né, que era quem operacionalizava todo o esquema ali de propina entre Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB. Ele foi preso em São Paulo. O Paulo Henrique Costa foi preso aqui em Brasília e o Daniel Monteiro foi preso em São Paulo. Essa decisão, ela teve ali o aval da PGR, né? O ministro André Mendonça consultou a PGR disse que era favorável a essa prisão. E por que o André Mendonça optou por a prisão preventiva e não, por exemplo, por outra medida cautelar, né, diferente, como uma tornozeleira, né, ou apenas uma prisão domiciliar? Porque, segundo o próprio ministro escreveu na decisão, havia um risco real ali, né, de que o esquema continuasse. E também, Neila, porque o relatório da Polícia Federal que embasou essa prisão, ele aponta que o Daniel Vorcaro teve acesso, né, às investigações e, consequentemente, claro, o Paulo Henrique Costa. Então, ele achou que o André Mendonça, que deixar o Paulo Henrique Costa solto, poderia trazer prejuízos para a investigação. Inclusive, a gente trouxe na coluna, Neila, que nesse relatório da Polícia Federal, a Polícia Federal diz que o Daniel Vorcaro mandou travar tudo, os pagamentos, né, para o ex-presidente do BRB, assim que ele soube que estava sendo investigado, né? Lembrando, você já deve ter falado, pelo acordo entre eles, né, havia ali uma previsão de 146 milhões de pagamento em propina que seriam pagas por meio de imóveis, né, aqui no Distrito Federal e em São Paulo. E aí, quando o Vorcaro soube, por meio do sicário, aquele faz tudo do Vorcaro, que essa relação dele com o BRB estava sendo investigada, ele disse assim, ó, trave tudo, não pague mais o nosso acertado com o ex-presidente do BRB. Segundo a Polícia Federal, dos 146 milhões, somente cerca de 80 milhões, 76 milhões já teriam sido efetivamente pagos. É uma grande quantia. Sem dúvida. Bom, ainda falando sobre caso Master e falando sobre colaborações premiadas, no contexto do escândalo do Master, as resoluções devem tomar corpo a partir da delação do Daniel Vorcaro. Mas uma outra delação vem chamando a atenção, que é a delação, a colaboração premiada do Maurício Camisotti em outro caso, que é a do escândalo do INSS. Lembrando que a delação do Camisotti atropelou a possibilidade de uma delação do careca do INSS. Então, hoje, o que eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo é a quantas andam essas delações premiadas aqui em Brasília. Olha, Neila, todo mundo achava que a delação do Vorcaro, depois da prisão dele, já estava muito adiantada. Não tá. Segundo eu apurei com fontes do STF, né, e da PF e também da PGR, ainda está muito na fase inicial, ainda está patinando. O Daniel Vorcaro, ele tem ali se reunido com os advogados dele ainda para traçar ali os rascunhos do que ele pode
apresentar. E uma fonte do STF me foi muito clara, dizendo, olha, a PF e a PGR, com a qual ele negocia, né, essa delação, não vão aceitar qualquer coisa. Ou seja, só vão aceitar uma delação se tiver coisa robusta, se tiver novidades. E nós, da imprensa, temos revelado muitas informações e muitas nuances desse esquema do caso Master. Então, a gente vai revelando e deixa de ser novidade para os investigadores, né? E aí o Daniel Vorcaro vai ter um trabalho a mais. Enquanto isso, enquanto essa delação estava patinando, todo mundo com os olhos lá, o Camizotti, que é um empresário considerado um dos pivôs da farra do INSS, que foi revelada aqui pelo Metrópolis, a delação dele já avançou. Ele já assinou a delação com a Polícia Federal e encaminhou no início da semana passada para o gabinete do ministro do André Mendonça, que também é o relator do caso da farra do INSS no Supremo. E aí vem a novidade, porque o ministro André Mendonça ele decidiu que não vai homologar ou não a delação antes de ouvir a PGR, ou seja, o André Mendonça decidiu enviar o material da delação premiada do Camizotti para a análise da Procuradoria-Geral da República. Somente após essa análise da Procuradoria-Geral da República é que o ministro André Mendonça pretende decidir se homologa ou não a delação do Camizotti. Segundo fontes do STF com as quais eu conversei, Neila, vai caber a PGR analisar ali possíveis inconsistências, por exemplo, decidir se a delação do Camizotti precisa ser complementada, se há alguma falha, e aí, então, vai enviar de volta para o ministro André Mendonça tomar essa decisão. E aí, Neila, eu fui perguntar ali para os integrantes do STF, olha, isso significa, então, que a delação do Camizotti vai sair antes que a do Vorcaro, já que ela está mais avançada? E aí, essa fonte ali do STF, que está acompanhando de perto esse assunto, me falou uma coisa. Olha, não significa porque esses processos de delação, embora a do Camizotti hoje esteja bem mais avançada que a do Daniel Vorcaro, ele lembrou que essas delações elas costumam ter muitas idas e vindas, né? Até a homologação final, assim foi a do Mauro Cid também, a gente tinha acesso a muita coisa, mas demorou até o ministro Alexandre de Moraes homologar, né? Que é quando realmente a delação passa a valer e os benefícios dessa delação. Então pode ser que a do Camizotti, embora esteja mais avançada, ainda volte para ser complementada e a do Vorcaro avance. Então não significa que a do Camizotti vai ser homologada primeiro. Ela está hoje, ela está mais avançada que a do Daniel Vorcaro. Até porque uma colaboração premiada, ela não se vale só daquilo que é escrito ou falado. É preciso de comprovação, Sim. É preciso prova daquilo que o Camizotti está falando para a Polícia Federal, para o ministro André Mendonça, enfim, agora para a PGR, que também vai ter. E a do Vorcaro, ela tem mais uma dificuldade, que é a defesa do Daniel Vorcaro, e claro, o próprio Daniel Vorcaro, decidiu fechar uma delação conjunta com a Polícia Federal Sim. e com a Procuradoria-Geral da República. Então, quando o material sair, tanto a PF quanto a PGR vão ter que estar de acordo. Lembrando que a Polícia Federal e a PGR às vezes se estranham ali, né? São comandadas por pessoas diferentes, então tudo isso aí pode complicar um pouco e atrasar a delação do Daniel Vorcaro. Resumindo, havia uma grande expectativa de que ia sair logo, mas o fato é de que a delação do Daniel Vorcaro ainda está patinando e a do Camizotti está um pouco mais avançada hoje. Mas, lembrando que estamos em ano eleitoral e tanto a delação do Camizotti quanto a do Daniel Vorcaro pode prejudicar nomes nessa corrida eleitoral. Sem dúvida, sem dúvida. E quanto mais demora, pior, porque mais se aproxima do período eleitoral. Lembrando que grande parte dos brasileiros, embora a gente da imprensa a gente vem falando de eleição desde o ano passado, a gente gosta, né? É nossa matéria-prima de trabalho, mas a maioria dos brasileiros só decide o voto ali mais perto, no segundo semestre, em outubro. Tem gente que só decide ali no sábado, na véspera da eleição. Então, quanto mais perto da eleição essas delações forem homologadas e vierem à tona, pior para os atores políticos citados aí, né, como possíveis alvos dessas delações premiadas. E lembrando que a gente tem visto aí reportagens, a gente tem publicado também que essa delação, esse caso Master e até o próprio caso do INSS, eles atingem políticos de diferentes partidos, tanto da esquerda quanto da direita. Para finalizar a história do rol das delações, como fica a vida do careca do INSS com esse atropelamento aí do Camizotti? Fica difícil para ele, até porque para ele fechar uma delação premiada, ele teria que apresentar novidades. Primeiro o Camizotti puxou a fila, já tem ali, é o primeiro, ele tem essa prioridade, porque ele foi o primeiro a oferecer a delação premiada. Então o careca do INSS teria que complementar
a delação do Camisotti. Ele não pode simplesmente revelar a mesma coisa que o Camisotti, porque a delação premiada, ela parte de um princípio de que a pessoa precisa entregar fatos novos para ter o benefício ali de uma redução da pena ou até de não ter, né, que cumprir uma pena, como aconteceu em alguns casos. Eu acho que dificulta para ele tudo isso, porque assim, sempre quem vem depois acaba sendo prejudicado, a não ser que ele tenha muitas, né, outras informações para serem reveladas. Bom, a gente continua acompanhando, né? Tomara que saia logo essa delação do Daniel Vorcaro para a gente entender os caminhos dessa relação aí do BRB, que é o que a gente está falando hoje, com o Banco Master. Porque até agora, só complementando nele, até agora que a gente soube foi muita coisa que a Polícia Federal ou a própria imprensa conseguiu apurar. Sim. Falta o próprio Daniel Vorcaro entregar também fatos novos do esquema dele, explicar o esquema, entregar com quem estava envolvido. Então, assim, tudo que a gente tem conhecimento até agora é fruto do trabalho dos investigadores e da imprensa. Exatamente. E a gente segue acompanhando, muita coisa deve sair ainda hoje. Ele que seguiu, né, Paulo Henrique seguiu para a superintendência, depois deve seguir para a Papuda, e a gente segue acompanhando essa história.